Jesus purifica o templo. João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Lembram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muitos creem em Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nicodemos visita Jesus. João 3, 1:36. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nisso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, do ventre, do líquido semiótico e do espírito, nascer no eu sou, no eu real, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o corpo. O que é nascido do espírito é espírito, o eu superior, o eu real. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe respondeu Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrestres não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo como, porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, crucificado ou levantado em ressurreição, para que todo aquele que crê com a ressurreição tenha vida eterna.
A missão do Filho. João 3, 16, 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, um só gen, uma só substância, consubstancial ao Pai, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Jesus na Judéia. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Aí permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma do céu que não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o próprio Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente, e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. João Batista diminua e Jesus Cristo cresça em logos, em verdade, em amor, em aparecer como Salvador. O Filho em relação ao mundo, que vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Que veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, crê no Filho, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por quê? Porque Jesus é a personificação do amor. E quem não crê no amor não conhece o sabor da vida eterna e vive numa ira de Deus, mas não necessariamente na ira de Deus, que é o perdão, e sim se condoendo com as suas mazelas. Isso já é o perrengue, a peia, o mal-estar de quem não crê em Jesus Cristo, o amor de Deus. João envia mensageiros a Jesus. Lucas 7, 18, 35. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar:
que aquele que estava por vir ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus dá testemunho de João. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem os palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí que envio diante de mim a face do meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por eles. A que, pois, compararei os homens da presente geração? A que geração eles são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam para outros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus come com pecadores. Lucas 5, 27, 32. Passando essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus em Nazaré. Jesus rejeitado em Nazaré pelos seus. Lucas 4, 16, 29. Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro dos profetas Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio médico: Cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos tem se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra.
Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, vendo essas coisas, se encheram de ira. E levantados, expulsaram Jesus da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Jesus elucida a sua missão. João 5, 19, 47. Por isso que Jesus fala: ninguém é aceito na sua própria terra, porque expulsaram ele da terra dele. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Porque tudo que eles fizeram, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que lhe confiou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que entre os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que achamos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Em nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço. Julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele dá testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava vós, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o meu Pai confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, porque não credes naquele que me enviou. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e não elas mesmas que testificam de mim. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, se entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e não me recebeis. Se outro vier em meu próprio nome, certamente o recebereis. Não podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
Agora, o próximo da Santa Bíblia, uma compilação dos evangelhos feita por mim, Fabrícia Vilhena Barbosa, é, na continuação, a multiplicação de pães e peixes. Bom dia.